Olá malta, sejam bem-vindos a mais um Dicas da Mari e hoje eu não vos vou dar dicas, mas sim vou-vos contar um bocadinho sobre mim e contar sobre uma coisa que me aconteceu há muito ano atrás. E eu não quero fazer este vídeo por likes, por comentários desnecessários do tipo ai, coitada, ela passou por isto e por aquilo, então eu só estou a fazer este vídeo porque eu quero ajudar outras pessoas que também têm dificuldades e que se calhar não sabem o que é que possam fazer. Então, o meu nome é Mariana, tenho 24 anos e eu tenho um problema chamado dislexia. Para quem não sabe o que é uma dislexia, pode ser um problema que pode não se vir à nascença, mas pode se vir através de um trauma, ou em criança, ou mesmo em adulto. E é um problema, por exemplo, não saber ler, ou não saber escrever, ou não saber falar como deve ser, falar assim palavras difíceis. Então eu tenho dislexia. A minha dislexia foi descoberta quando eu era apenas uma criança e tinha entrado no primeiro ciclo através de uma professora minha, porque eu ganhei a dislexia não foi à nascença, mas foi através de um trauma. Trauma esse que eu era apenas uma criança, um bebê que sofreu maus status no infantário, ao ponto de eu e várias crianças sermos agredidas verbalmente e fisicamente. Ao ponto em que aconteceu um episódio que me deixou um trauma para o resto da minha vida. Então foi daí que a minha dislexia começou a aparecer. Eu exatamente me lembro como se fosse hoje, esse trauma. As funcionárias um dia eu estava doente, eu não queria estar ali no infantário, queria a minha mãe, e o almoço por acaso até foi sopa, ao qual que as funcionárias, duas me agarraram as pernas, outras me amarraram os braços, e quando duas, uma abriu a minha boca à força e a outra colocou nesse caso a colher de sopa na minha boca, ao qual eu vomitei a sopa, voltaram-me a dar a sopa que eu tinha deitado para fora e acabei por levar uma agressão não muito agradável. E pronto, o meu trauma foi através de ter sido agredida no meu próprio infantário, por as funcionárias desse infantário. Quando comecei a ir para a escola foi a pior fase da minha vida, desde o primeiro ano até aos anos todos que eu andei na escola. Foi através da minha professora que ela descobriu que eu tinha dislexia, porque eu não sabia o que era um livro, eu não sabia nem falar uma palavra, eu não sabia mesmo escrever, nem, por exemplo, se eu fizesse uma conta de 1 mais 1, eu não sabia dizer. Então foi através da minha professora do primeiro ano que descobriram que eu supostamente tinha dislexia. Ao ponto que eu fiz exames e os médicos descobriram que sim, eu tinha dislexia. Eu tenho 1 grau de dislexia, tenho 0,% ou 1,% da dislexia, ao ponto que eu posso ter a idade que tenho, mas às vezes é como se a minha mente voltasse a ser uma mente de criança. Foi muito difícil para mim, né? Ainda até hoje é um bocadinho difícil, porque não sei se alguns vídeos alguém reparou ou se vai reparar agora, eu às vezes quando falo eu não consigo pronunciar a palavra, ou não consigo, por exemplo, quando eu me quero expressar, não consigo dizer aquilo que eu queria falar. Às vezes para mim é muito complicado arranjar trabalho, porque eu não posso mentir às pessoas, claro, eu tenho que dizer que tenho dificuldades, né? Como toda a gente tem, mas infelizmente há pessoas que não me dão uma oportunidade de trabalho por eu ter a dislexia, porque pensam que eu não sou capaz ou que não vou conseguir fazer um trabalho assim tão complicado. Então para mim é difícil arranjar trabalho. Eu sofri muitos anos de bullying na escola. Eu sofri bullying do 5º ano até o 12º ano, então para mim foi um bocado difícil a fase escolar. Eu nunca tive aulas normais como os meus colegas,
eu andava em ensino especial, então houve uma professora minha do ensino especial que também acabei por receber mais um trauma. Ponto que essa professora também me chegou a agredir, me chamava de tudo que era nomes, como os meus colegas me faziam, só que essa professora chegou a um nível mais, mais alto, ao ponto de dizer que eu não era capaz, que quando os meus pais um dia fossem-se embora, que eu nunca conseguiria viver sozinha, que as pessoas olham para mim por pena, não é por gostarem de mim ou querem ser minhas amigas, que eu um dia iria viver debaixo da ponte e que nunca conseguiria ter alguém ao meu lado e etc. Isto vindo de uma professora do ensino especial é ótimo, né? Então, para mim, eu sempre fui uma criança, né? Praticamente eu já vivi isto em criança, eu já era muito negativa. Então, eu sempre tive pessoas ao meu lado negativas, tanto que eu nunca na minha vida fui positiva. Até agora eu encontrar umas pessoas muito boas e muito simpáticas e maravilhosas que me têm ajudado muito e que eu digo que para mim são amigos de verdade. Eu sei que isto às vezes parece difícil e sei que não é fácil, mas como todos os jovens eu também sofri com duas doenças que é verdade são doenças. Eu sofri também de depressão e ansiedade, ao ponto que eu quase que também tentei tirar a minha própria vida 3 vezes. A única coisa que só me faltou foi a coragem. Então, para mim foi muito difícil, principalmente em 2019 até 2021, porque eu comecei a ganhar depressão foi com os meus 16 anos. Eu com 16 anos comecei a criar a minha depressão e aos meus 19 anos 18, 19, comecei a ter os meus ataques de ansiedade. E aí depois de tudo o que eu passei, finalmente eu consegui arranjar, neste caso encontrar pessoas, amigas de verdade. Eu nunca tive amigos, eu sempre andava sozinha, ou se eu arranjava amigos, eles viravam todas as costas, me chamavam de burra, me chamavam de otária e outros nomes que não são muito agradáveis de falar aqui. Se me perguntarem como é que foi para mim, e ainda hoje, como é que é passar com as dificuldades que tenho, eu digo que não é fácil. Não é fácil porque é muito difícil as pessoas nos darem chances ou até nos darem-nos a conhecer. Então, às vezes, para o meu lado, ou até para quem tem o mesmo problema que eu, porque houve pessoas que já me disseram: a dislexia não é um problema, dá sempre para resolver. Mas eu sempre, para mim, eu nunca fui uma pessoa normal. Eu sempre queria ser igual aos outros, mas houve um momento em que eu olhei para mim no espelho e falei: se eu sou uma pessoa diferente dos outros, porque é que eu vou ter que me obrigar a ser aquilo que eu não sou? Houve uma pessoa que falou para mim que eu sou uma pessoa especial e às vezes ela fala para mim mesmo, ou às vezes quando essa pessoa não fala para mim, eu falo para mim mesma: eu sou uma pessoa especial. Como outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, que têm dislexia, podem ter uma dislexia diferente da minha, mas para nós, disléxicos ou disléxicas, que temos este problema, eu digo-vos mesmo, eu me acho uma pessoa diferente, sim, das outras, porque quem quer ser igual aos outros? Eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto de ter o meu próprio estilo. Há coisas que eu gosto muito de fazer quando às vezes não estou nos meus dias bons, e quando estou nos dias bons eu faço na mesma. Então, às vezes quando tenho um tempinho livre, eu gosto de ir à praia, eu gosto de passear, gosto de conviver com as pessoas. Então, há coisas em mim que outras pessoas, calhar, não têm. E eu digo mesmo para estes jovens ou adultos que têm dislexia como eu: vocês são as pessoas especiais, como eu. Nós não precisamos de ser iguais aos outros para mostrarmos aquilo que nós somos. É só nós mostrarmos a nossa sinceridade, sermos verdadeiros tanto para nós como para as outras pessoas, gostarmos de nós próprios e sermos verdadeiros e humildes, como eu sou,
E eu penso que tu tens a mesma dificuldade que eu, também és assim. Eu sei que isto não é fácil de falar, porque eu estou a falar tanto para mim, mas tanto como vocês. Eu às vezes olho no meu espelho e eu vejo, há pessoas que têm mais problemas um pouco graves ou até piores que nós e que eu, né? Porque a dislexia é um problema que é uma dificuldade que temos, né? O nosso cérebro parece que bloqueia em algumas coisas, a mim acontece-me muito, mas eu tenho olhos e vejo, eu tenho uma boca, eu falo, eu tenho ouvidos, eu ouço, tenho braços, tenho mãos, eu tenho pernas, eu posso andar, eu posso me mover, enquanto se calhar há outras pessoas que nem isso podem fazer. Então é isso, malta. Eu sou assim, tenho dislexia, não tenho vergonha de. Agora não, não tenho vergonha de mostrar quem eu sou. Sou quem eu sou, eu não vou mudar aquilo que eu sou porque as pessoas querem que eu seja diferente. Então eu deixo este vídeo com vocês, espero que tenha conseguido ajudar, mesmo sendo um vídeo pequeno. Não sei se também está um pouco longo, mas pronto. Quem quiser deixar comentários e me fazer perguntas, terei a todo o vosso dispor. E não quero que vejam este vídeo por pena, por isto e por aquilo, porque não vai adiantar muito. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e eu vou deixar as perguntas para vocês em questão. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.